Salve, salve, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre teoria da ressonância e eu vou aproveitar para mostrar para vocês uma outra maneira mais rápida de calcular cargas formais, porque a gente vai precisar muito delas na aula de hoje, tá bom? Então, sem muitas delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E vamos lá. Bom, antes de falar de ressonância, eu vou dar esse exemplo aqui para você, ó. Pense no íon acetato. O íon acetato, ele tem essa cara aqui, ó. CH3, C dupla O, O. E aqui, por ótima prática, a gente vai ter que colocar os pares de elétrons não compartilhados ao redor dos átomos de oxigênio a fim de completar os octetos. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 elétrons, portanto falta aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio aqui ele está com 1, 2 elétrons, portanto, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O que eu vou fazer aqui é mostrar rapidamente uma outra forma de calcular a carga formal para esse oxigênio e para esse oxigênio. E como que vai ser isso? Bom, lembrem-se que, diferente do que a gente viu com NOx, né, na carga formal, a gente considera que para atribuir cargas formais, a ligação é perfeitamente covalente. Ou seja, a gente faz de conta que, por exemplo, aqui entre carbono e oxigênio, a gente faz de conta que não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos. É forçado, mas é o procedimento, é o passo a passo que a gente faz para determinar cargas formais, tá? Você pode usar aquela fórmula, mas esse jeito que eu vou mostrar para você aqui hoje é mais rápido, porque a gente vai ter que realmente fazer muito esse procedimento hoje. Então perceba assim, ó. Vamos supor que eu faça rompimentos de ligação. Eu vou romper essa ligação, vou romper essa ligação e vou romper essa ligação. Bom, cada ligação consiste em um par de elétrons. Então, se eu vou determinar a carga formal, lembram que quando eu ia determinar o NOx, eu fazia de conta que após o rompimento da ligação, ia haver uma transferência de elétrons no sentido do átomo mais eletronegativo. Por quê? Porque NOx é uma estimativa que aproxima a ligação como se ela tivesse um caráter perfeitamente iônico. Por isso a gente fazia uma transferência de elétrons. Agora, no caso da carga formal, onde eu estou aproximando que cada um desses elementos aqui tem zero diferença de eletronegatividade, ou seja, eu estou aproximando uma ligação perfeitamente covalente, eu tenho que os elétrons eles não vão ficar polarizados, mas sim exatamente onde eles deveriam estar ligado a cada átomo. Então aqui estão os elétrons do carbono, que eu estou pintando aqui, e os elétrons do oxigênio estão do outro lado da linha divisória. Aqui, aqui, e claro, temos também os outros elétrons que também pertencem ao oxigênio, mas eles não estão ligados. Tá, então olha só como que eu vou determinar a carga formal. Veja bem, quantos elétrons existem ao redor desse oxigênio? Ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu considero esses dois, né? Porque fazendo aqui a divisão bem no meio da ligação, eu faço de conta aqui que então esses elétrons ficam só aqui para o oxigênio, belezinha, do jeito que está desenhado, não tem mistério. Eu contei aqui 6 elétrons ao redor do oxigênio. Só que pensa comigo, quantos elétrons de valência o oxigênio tem? E para a gente determinar isso, a gente vai abrir aqui uma tabela periódica, né? Lembrando que oxigênio, isso aqui por enquanto eu estou fazendo bem devagar, mas ao longo do tempo a ideia é que isso fique bem automático e que a gente não precise ficar consultando. Eu estou fazendo isso só nessas primeiras aulas, tá? Mas o oxigênio, ele está no grupo 16, portanto ele tem 6 elétrons de valência. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. O oxigênio, ele tem aqui desenhado ao redor dele 6 elétrons. Mas ele também tem 6 elétrons na camada de valência. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o número de elétrons da camada de valência, que é 6, e vou subtrair do número de elétrons que estão ao redor do oxigênio, considerando esse rompimento da ligação aqui. Então, vai ficar 6 menos 6. Isso aqui dá 0. Agora, olha só para esse outro oxigênio o que acontece. Esse oxigênio, se você for ver, ó, e a gente for contar o número de elétrons, esse oxigênio aqui ele tem
um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. Então, perceba que ao fazer esse rompimento de ligação e considerando que esse elétron pertence ao oxigênio e o outro elétron pertence ao carbono, eu tenho, portanto, que eu contabilizo 7 elétrons ao redor do oxigênio. Se eu pegar o número de elétrons de valência desse oxigênio e subtrair do número de elétrons que eu contei, isso aqui vai me dar menos 1. Portanto, esse oxigênio aqui, ele tem carga formal menos 1, que a gente representa apenas como sendo menos, porque o 1 fica subentendido. Tá, na prática, olha como que você vai pensar. Esse oxigênio, ele tem um elétron a mais do que o que ele tem na distribuição eletrônica dele. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a distribuição eletrônica do oxigênio, número atômico 8, é a seguinte, ó. 1s2, 2s2, 2p4. Isso nos dá 6 elétrons na camada de valência. Só que aqui a gente está vendo ao redor do oxigênio, a gente está vendo 7 elétrons. Isso quer dizer que ele tem um elétron a mais do que ele teria na distribuição eletrônica dele. E como ele está com um elétron a mais, ele fica com uma carga negativa. Lembrando que elétrons a mais conferem cargas negativas. Beleza? Tá. Então, agora, a partir de agora, eu só vou usar esse método para calcular cargas formais, porque hoje a gente vai fazer muito esse procedimento. Se você quiser usar a fórmula F igual a Z menos meio de S menos U, pode usar, mas eu acho que você vai perder mais tempo. Mas se até você ganhar confiança você quiser fazer desse jeito, fique à vontade. Agora, eu vou desenhar novamente aqui o acetato, só que de uma outra maneira. Eu vou desenhar o acetato desse jeito aqui, ó, para vocês enxergarem o negócio. O que eu fiz aqui, ó, é o que nós chamamos em química orgânica de grafia de bastão. Na grafia de bastão, cada um dos carbonos vira uma ponta de linha. Cada um dos carbonos vira uma ponta de linha. E os hidrogênios ficam subentendidos. Ora, a gente sabe, por exemplo, que esse carbono aqui, se ele está fazendo apenas uma ligação, devem ter mais 3 hidrogênios escondidos aqui para completar a tetravalência. Beleza? Como esse carbono não tem nenhuma carga, né? Ele não tem carga mais um nem carga menos um, a gente pode imaginar que ele está fazendo 4 ligações. Lembrando, o carbono só vai fazer 3 ligações se tiver alguma carga aqui, positiva ou negativa. Eu sugiro até que depois a gente pode escrever isso, porque é uma informação que talvez não seja muito interessante você ter ela decorada, mas ela vai te ajudar muito aí ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Só para colocar aqui, então, ó, os pares de elétrons ao redor do oxigênio. A grafia de bastão é a mais representada e a mais correta para a química orgânica, porque ela representa de uma maneira mais fidedigna a forma espacial da molécula, tá? É a melhor maneira de você representar uma molécula que é 3D em 2D. Isso porque leva em conta também a geometria, beleza? Mas isso a gente vai falar em outro momento. O que eu quero dizer é que ao desenhar uma estrutura de Lewis para o íon acetato dessa maneira, você poderia, não tem nada que impeça, por exemplo, que você faça dessa maneira aqui, ó. Que você resolva colocar a dupla aqui e a ligação simples aqui. Não tem nada que impeça você de fazer isso, beleza? Só que aí você tem que tomar cuidado, né? Quando você for colocar os elétrons livres, tome cuidado com o octeto, ó. 1, 2, 3, 4. Portanto, 5, 6, 7, 8. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, ó, ao redor deste carbono aqui de baixo, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, considerando o rompimento de ligação aqui. Beleza? Ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele também tem 6 elétrons aqui. Então, ele está ok, carga formal 0. Não vou nem colocar a carga 0. Agora, esse oxigênio aqui de cima, ó, ele tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 elétrons, considerando o rompimento da ligação aqui. Ora, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Se ele está com 7, é porque ele está com um elétron a mais do que o que ele teria na distribuição eletrônica dele. E isso faz com que ele fique com uma carga negativa. Negativa menos 1, porque é um elétron a mais, mas o 1 fica subentendido. Essas duas estruturas, gente, elas são equivalentes, tá? Então, a gente costuma representar aqui pelas duas setas e colocar entre essas chaves aqui, ou colchetes. Eu nunca lembro como é que chama isso aqui, tá? E nós vamos dar o nome para essas estruturas de estruturas de ressonância. Estruturas de ressonância. Então, olha só. Na verdade, essas estruturas juntas, elas mostram de uma maneira mais fidedigna como que a molécula realmente é. Bom, deixa eu passar para você aqui uma informação que pode parecer secundária, mas eu acho que é interessante a gente pontuar ela aqui, ó. Primeiro, ó, vamos colocar o seguinte, ó, uma observação aqui. Eu tenho que ligações simples são mais curtas, mais longas, né? Perdão, mais longas do que ligações duplas. Que, por sua vez, são mais longas que as ligações triplas. Esses comprimentos de ligação, gente, é interessante que vocês saibam, tá? Não precisa saber valores, mas é interessante vocês anotarem essa observação aqui, beleza? Porque olha só o que acontece. Na prática, a gente tem o seguinte, ó. Se a ligação simples é mais longa do que a ligação dupla, eu esperaria que a molécula tivesse uma ligação carbono entre esse carbono e esse oxigênio, que essa ligação fosse maior do que essa ligação entre o carbono e o oxigênio de cima. Mas, por outro lado, eu tenho uma outra estrutura de ressonância que me diz o contrário, que esta ligação aqui, ela é maior do que esta ligação aqui. Bom, e se eu disser para você que, na prática, essas duas ligações têm o mesmo comprimento? Como que a gente pode explicar isso? A gente explica que, na verdade, a molécula do íon acetato, ela é representada através da, como se fosse a média entre essas duas estruturas. E cuidado, o que ressonância não é? Ressonância não é alternância, beleza? Que às vezes o pessoal fala, é porque fica nessa forma, depois vai para essa forma e vai e volta, mas é muito rápido, por isso que dá a impressão que elas têm o mesmo comprimento. Não. A molécula é estática, vamos pensar assim, tá? Só que, como que é essa molécula em termos de comprimentos de ligação? Veja bem, eu posso representá-la através daquilo que a gente chama de híbrido de ressonância, que eu vou desenhar ele aqui, ó. Como que seria o híbrido? Seria dessa maneira aqui, ó. Eu colocaria as ligações simples, primeiro, os oxigênios, e perceba o seguinte, ó. Nessa primeira estrutura aqui da esquerda, eu tenho que existe uma dupla entre o carbono e o oxigênio, que eu vou chamar de oxigênio preto aqui. Eu vou pintar ele de preto. Eu tenho uma dupla entre o carbono e o oxigênio preto. Só que essa dupla não aparece na outra estrutura de ressonância. Ela aparece em uma, mas não aparece na outra. O que me diz o seguinte, ó, que a ligação, na verdade, aqui ela não é nem dupla e nem simples, mas sim intermediária entre uma dupla e uma simples. Basicamente, essa estrutura de ressonância aqui contribui com metade do híbrido apenas. Mas a outra metade me diz que não existe uma ligação dupla ali. Então, ó, se metade está dizendo que tem e a outra metade está dizendo que não tem,
Para chegar num acordo, a gente tira a média, e o que a gente coloca aqui é uma ligação com caráter de dupla, mas não necessariamente uma dupla. Então, a gente costuma representar o híbrido através desse pontilhado aqui. Beleza? Onde esse pontilhado me diz, ó, não tem uma dupla aqui, né? Porque uma das estruturas de ressonância mostra que a dupla não está naquela posição. Só que a outra estrutura que contribui igualmente com o híbrido 50-50, já que essas duas estruturas são equivalentes, eu tenho uma situação de que não, a dupla está ali. Então, se a dupla tá, se a dupla não tá, coloca um meio termo. Beleza? Se a dupla aparece em uma das estruturas de ressonância que são equivalentes, né? Então a gente coloca ela como tracejado aqui. E a mesma coisa vai acontecer para a ligação entre este carbono e este oxigênio. Porque veja bem, nessa primeira estrutura eu não tenho dupla ligação. Só que na outra estrutura que contribui com 50%, a dupla está ali. Então, novamente, seria como se fosse uma meia dupla se a gente fosse tirar a média aqui, você concorda? Então, novamente, a gente tira essa média, entre aspas, colocando aqui uma linha pontilhada. Show de bola! Agora perceba outra coisa, as cargas. Esse oxigênio aqui, em uma das estruturas, ele está negativamente carregado, com carga formal negativa. Aqui, ele não apresenta essa carga negativa. Então, nós podemos dizer que nós temos como se fosse uma carga, metade de uma carga negativa nesse oxigênio. Metade de uma carga negativa é o que nós chamamos de uma carga parcial. Por quê? Porque se eu digo que a carga é menos 1, menos 2, menos 3, eu estou dando números ali totais, né? Números inteiros. Agora, se eu estou usando aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma carga menos 1 nessa estrutura de ressonância para esse oxigênio. Mas esse mesmo oxigênio nessa mesma posição, para essa estrutura de ressonância, ele não tem essa carga menos 1. Então, como que deve ser a estrutura na realidade? Deve ser uma média dessas estruturas aqui. Então, é como se eu tivesse uma carga menos meio aqui. Só que a gente não precisa fazer essa conta, a gente basta representar que nesse oxigênio nós temos uma carga parcial negativa. Ou seja, nós não temos uma carga negativa o tempo inteiro ali, né? Nós temos, na verdade, uma carga parcial negativa, porque em uma das estruturas de ressonância nós temos ali uma carga negativa de fato, uma carga formal. E aí, cuidado, gente, não confundam carga formal com carga parcial. Carga formal tem essa definição aqui, é uma carga atribuída quando a gente considera o rompimento de uma ligação totalmente covalente, mesmo que por aproximação. Uma carga parcial, ela é representada por esse delta minúsculo acompanhada do sinal e indica que esse oxigênio ele está com caráter negativamente carregado, mas ele não tem uma carga total ali, uma carga formal de fato ali, né? Por quê? Porque apenas o híbrido, ou a estrutura que contribui com metade do híbrido tem essa carga, a outra não. Beleza? Para esse oxigênio aqui de cima, a mesma coisa. A carga aparece em uma estrutura e não aparece na outra. Logo, o híbrido, que é a média desses dois, deve ter para esse oxigênio uma carga que seja intermediária entre 0 e menos 1. Portanto, seria como se fosse menos meio. Mas como a gente não precisa representar assim, a gente coloca, portanto, que esse oxigênio também tem uma carga parcial negativa. Beleza? Isso que eu desenhei para você aqui agora é o que nós chamamos de híbrido de ressonância. E é ele quem vai explicar para a gente o porquê que, na prática, as ligações carbono-oxigênio têm o mesmo comprimento. Se a gente desenhar apenas uma estrutura de ressonância, a gente pode cair no erro de dizer que essa ligação aqui, entre o carbono e o oxigênio preto, é mais curta do que a ligação entre o carbono e esse oxigênio. Beleza? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, é sobre movimentação de elétrons. E perceba, cuidado agora com a seta que eu usei. A seta de ressonância é a seta dupla, representada assim. É uma seta biunívoca, beleza? Esta é a seta de ressonância. Cuidado, ó. Vou colocar aqui outra observação para você. Deixa eu ver se eu só... Aqui, ó. Outra observação, ó. Esta seta aqui, ó, não é de ressonância. Não indica ressonância. Cuidado que isso às vezes o pessoal erra, tá? Essa seta indica equilíbrio químico.
Esta é a seta de equilíbrio químico. Então, ó, é diferente, beleza? A seta de ressonância é uma única seta biunívoca e não uma dupla seta. Agora eu vou apresentar para você uma outra seta que aparece em orgânica, que é a seta curva. E essa é muito importante, porque ela vai mostrar para a gente a movimentação de elétrons, beleza? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Para irmos dessa estrutura para essa, a gente pode justificar através dessa movimentação de elétrons aqui, ó. A gente pode pegar um par de elétrons do oxigênio e fazer com que ele vire par de elétrons ligantes aqui, formando uma dupla ligação. Então, esse par de elétrons isolado, ele sai daqui de cima do oxigênio e vem para cá para formar uma dupla. Só que, para que isso aconteça, eu preciso pegar uma ligação aqui e jogar para cima do oxigênio. Por que a gente faz isso? Deixa eu só fazer um pouco mais bonitinho. Por que a gente faz isso? Porque se eu não rompesse essa ligação, olha só o que ia acontecer. Vamos supor que eu não tivesse rompido. Deixa eu colocar essa ligação aqui, por exemplo. Perceba que esse carbono, ó, vamos contar quantos elétrons existem ao redor dele, ó. Ou vamos contar as ligações, que é mais fácil. Eu teria um carbono com uma, duas, três, quatro, cinco ligações. Gente, carbono não pode fazer cinco, porque se ele fizer cinco ligações, significa que tem 10 elétrons sendo compartilhados aqui. E isso é extrapolamento de octeto. Não pode, tá? Então, por isso que a gente é obrigado a romper uma das ligações aqui, tá? Então, se a gente tem uma dupla ligação, a gente rompe uma ligação e sabendo que a ligação consiste em um par de elétrons, esse par de elétrons vai para cima do oxigênio. Por isso que aqui nós temos o oxigênio com 3 pares de elétrons livres. Ele tinha 2, mas ele recebeu esse par de elétrons da ligação. Como ele recebeu esse par de elétrons, ele ficou com carga negativa. Dá para a gente justificar assim também. Mas por enquanto eu prefiro que você pense ali com relação ao número de elétrons, considerando ali a carga formal, né? A gente considera a ligação perfeitamente covalente, aquela história, e compara com o número de elétrons de valência do elemento. Tá. Repare que aqui nós tínhamos, ó, se a gente for ver, os pares de elétrons livres do oxigênio aqui, ó, são só esses dois. Tá? Esses em verdinho que eu coloquei aqui, eles são basicamente os elétrons ligantes, tá? Eu só coloquei aquela hora ali pra gente contar. Eu só não vou apagar eles aqui agora, senão vai zoar o desenho. Mas, ó, desconsidera eles. Deixa eu fazer a ligação mais grossa para ver se eu consigo apagar eles aqui. Fazer assim, ó. Para eles não ficarem tão chamativos. Tá. Então vamos lá. Perceba que aqui o oxigênio que estava negativamente carregado tinha 3 pares de elétrons que eram só dele. Agora ele tem apenas 2. Onde foi parar o outro par de elétrons, esse terceiro par? Ele veio parar aqui, ó. Ele está fazendo a ligação dupla com o carbono. E por isso o oxigênio ficou mais positivo, né? Ele estava negativo e foi para a carga zero, beleza? Porque ele perdeu aqui. Não é que ele perdeu, né? Mas antes ele tinha um par de elétrons que era só dele e agora ele está compartilhando esses elétrons. Então ele está com uma certa deficiência. Antes ele estava esbanjando 3 pares de elétrons que era só dele. Agora ele só está esbanjando 2. Antes ele tinha uma carga negativa. Agora ele já perdeu essa carga negativa. Beleza? Um outro exemplo. Então, ó, gente, essa seta curva, só para dizer para vocês, ela indica a movimentação de elétrons. Isso é muito importante aqui em química orgânica. Um outro exemplo claro de ressonância é o exemplo do benzeno. Então, olha só. No caso do benzeno, eu tenho esta situação aqui, ó. Eu posso dizer que eu tenho tanto essa estrutura possível, como também esta estrutura aqui. Eu vou fazer um pouquinho maior só para mostrar aqui a movimentação de elétrons, que isso aqui é bem importante. Vou fazer maior aqui. No caso do benzeno,
Veja bem, o que acontece aqui? As duas estruturas são equivalentes. E, de novo, se você for pensar no benzeno como sendo um anel de 6 carbonos, um ciclo de 6 carbonos com 3 duplas ligações alternadas, eu poderia cair no erro de que esta ligação dupla é mais curta, essa ligação simples é mais longa, essa dupla é mais curta, essa simples é mais longa, essa dupla é mais curta, essa simples é mais longa. Só que, dados provenientes ali se eu não me engano, difração de raio-x, eu não lembro agora da técnica exatamente, peço perdão, eu vou pesquisar, mas eu lembro que tem alguma coisa a ver com raio-x. Se eu não me engano, é difração de raio-x mesmo. Onde você consegue determinar comprimentos de ligação, a gente tem a seguinte situação, ó, os comprimentos são todos equivalentes. Então, não faz sentido falar em duplas alternadas se todos os comprimentos são equivalentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe aqui, portanto, uma outra estrutura de ressonância, mas que o híbrido de ressonância na prática, ele vai ter esta cara aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar letras aqui aos carbonos só para vocês entenderem uma coisa. Eu vou chamar aqui de carbono A, carbono B, carbono C, carbono D, carbono E, carbono F. Ó, mesma coisa aqui, carbono A. Eu vou usar essa notação nas aulas, tá? Eu prefiro não usar números, embora aqui tanto faz por onde eu começasse a numerar, mas é porque mais para frente, às vezes, tem situações que a gente não vai obedecer direito à regra de numeração e eu fico com a consciência pesada por causa disso. Então, vamos usar letrinhas aqui para ficar mais fácil. Olha só, entre os carbonos A e B, perceba que nessa estrutura aqui não temos dupla. Mas na outra estrutura, e repare que essas estruturas são equivalentes, então elas contribuem com metade do híbrido cada uma. Então é como se fosse assim: as duas vão votar para dizer, ó, a estrutura do benzeno na prática vai ser assim. Só que as duas têm peso igual de escolha. Essa aqui apita 50%, essa aqui apita 50%. Essa aqui vai dizer o seguinte, ó, olha, entre A e B não tem dupla. Mas a outra estrutura, que contribui com metade, com 50% do híbrido, vai dizer, tem dupla sim. Então, o híbrido deve ser um intermediário para que eles não briguem ali, tá? Eles têm poder de voto igual, então a gente coloca aqui uma ligação que tenha um caráter de dupla, mas que não seja necessariamente uma dupla. Então a gente coloca aqui uma dupla parcial, digamos assim, é como se fosse uma ligação e meia. Entre os carbonos B e C, essa estrutura aqui está dizendo tem dupla, essa aqui está dizendo não tem não. Para não brigarem, né? Coloca aqui uma dupla parcial. Só um minutinho aqui para fazer um pouquinho mais reto. Tá. Novamente, ó, entre C e D, a dupla aparece em um, mas não aparece no outro. Então, duplas ligações aqui. Entre os carbonos D e E, mesma coisa. A dupla não aparece aqui, mas aparece aqui. Então, coloca aqui o tracejado. No fim, eu queria que ficasse um pouquinho mais reto, mas acho que vai ficar bem esquisito o meu desenho. Mas o que importa é que vocês entendam aqui. Entre os carbonos E e F, nenhuma dupla aqui, mas tem dupla aqui. Então, coloca aqui o tracejado. Entre F e A, não tem dupla aqui, mas tem a dupla aqui. Então, tracejado também. Isso explica, portanto, por que todas as ligações do benzeno têm o mesmo comprimento. Beleza? E se você quiser saber como vai ser a movimentação de elétrons, a gente pode dizer o seguinte, ó, que este par de elétrons aqui, a gente pode começar, tanto faz, você pode escolher qualquer par de elétrons para começar a movimentação. E eu já vou explicar para vocês algumas regras do que pode e o que não pode fazer para desenhar estruturas de ressonância. Então, olha só, eu vou pegar, portanto, ó, vou começar arbitrariamente por esse par de elétrons ligante aqui, ó. E eu vou mover ele para cá. Só que se eu fizer isso, e não se esqueçam, gente, que eu vou só apagar agora essas letras, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Não se esqueçam que para o benzeno, em cada um desses carbonos aqui, eu tenho ligado um hidrogênio, né, gente? C6H6, ó, se cada carbono faz 4 ligações e nenhum deles está com uma carga formal ali aparecendo, eles devem fazer 4 ligações. Então aqui, só juntando aqui, tá. Hidrogênio, hidrogênio. Perceba que se essa dupla vem para cá, esse carbono vai estar fazendo ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações com o hidrogênio e mais uma quinta ligação com essa dupla que viria para cá. Então, eu preciso expulsar essa dupla ligação daqui. Eu tenho que tirar ela daqui.
Como que eu faço isso? Eu posso empurrar ela para cá. E perceba que essa movimentação de elétrons ligantes está cada vez mais se aproximando dessa outra estrutura de ressonância. Mesma coisa, se esse par de elétrons chega aqui para formar uma dupla ligação, este carbono aqui vai ficar com 5 ligações, e isso não pode. Então, ele precisa se desfazer dessa dupla ligação aqui. Beleza? Então vamos lá. Para você que está curioso, eu vou colocar aqui algumas regras para escrever estruturas de ressonância. A gente vai fazer um exercício. Regras para escrever estruturas de ressonância. E essas regras eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Só destacar aqui. Essas regras eu vou escrever da seguinte maneira: o que pode e o que não pode. Isso aqui já vai ajudar a gente. E claro, muita prática. Essa aula aqui vai ser feita em 3 partes, tá, gente? Uma delas só de exercícios. Isso que no final do módulo eu ainda vou fazer mais aulas de exercícios também. Então vai ter muito exercício para a gente fazer. Então, olha só, o que pode? O que pode é o seguinte, ó. Eu posso mover elétrons. Só que esses elétrons devem ser elétrons π ou livres. Quem são os elétrons livres? São aqueles que não estão sendo compartilhados. Quem são os elétrons π? São os elétrons que estão em ligações π. Então, só lembrando, uma ligação π, né? Lembrando que das ligações, ó, a ligação simples, ela é sempre sigma. Uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Portanto, se eu tiver dupla ligação, eu tenho elétrons π. E elétrons π podem ser movimentados. Por isso que eu movimentei esses elétrons aqui, ó. Eu peguei elétrons π da dupla e movimentei. Aqui também, ó. Eu peguei elétrons livres e elétrons π. Beleza? Então, e só por desencargo de consciência, né? A gente tem que na ligação tripla, lembre-se disso, ó, na ligação tripla, eu tenho que uma ligação é sigma e as outras duas são π. Aqui não interessa, tá, gente? Eu coloquei no meio por uma questão mais de preferência, mas se você quiser representar como sigma e duas π, eu acho que assim aqui fica um pouco mais, sei lá, acho que a representação fica mais bonita para quem está dando aula, mas para vocês não faz muita diferença. O que vocês têm que saber é que a ligação dupla contém uma ligação π e que a ligação tripla é formada por duas ligações π. Beleza? Tá, o que não pode já é uma lista um pouco mais grande, ó, um pouco maior. O que eu não posso? Eu não posso mover átomos. Eu não posso mover átomos, tá? Outra coisa que eu não posso, extrapolar octetos. Isso aqui também não pode. E por último, eu também não posso romper ligações sigma, ou seja, ligações simples, tá? Vamos para alguns exemplos então, gente, para isso não ficar tão abstrato. Eu vou facilitar a tua vida aqui um pouquinho, ó. Eu vou colocar aqui, vamos lá, exemplo 1. Vamos seguir essas regras aqui. Letra A. Vamos considerar essa estrutura aqui, ó. CH3, que eu vou até desenhar. Eu vou inverter aqui só, por uma questão de quem está ligado ali na cadeia é o carbono, né? Então, por isso eu prefiro representar assim. H3C, CH, para explicitar que eu tenho uma ligação carbono-carbono, beleza? É uma forma mais correta, mas por enquanto não se preocupe com isso. CH, CH, CH2. E aqui, para facilitar a sua vida, para você não ter que se preocupar, eu já vou dizer para você que a carga formal ao redor desse carbono aqui, em torno em cima desse carbono, é positiva. Você pode verificar isso da seguinte maneira, ó. Esse carbono está fazendo 3 ligações, beleza? Se eu for fazer aqui um zoom rapidinho, ó,
o que eu tenho aqui nesse carbono, ó, é que ele está ligado a um carbono do CH3, ele está ligado a um hidrogênio e ele está ligado a CH2. Portanto, esse carbono está com 3 ligações. Beleza? Então, como que eu calculo a carga formal? Ó? A carga formal, eu vou pegar aqui as ligações simples aqui que ele está envolvido e vou rompê-las no meio. Rompi, rompi, rompi. Agora conta os elétrons, ó. Esse carbono tem 1, 2, 3 elétrons ao redor dele. Só que na distribuição eletrônica, ele deveria ter 4. Né? O carbono está no grupo 14, ele tem 4 elétrons de valência, só que ele está com um elétron a menos do que o que ele teria na distribuição eletrônica dele. Nessas condições, como ele só está com 3 elétrons ao redor dele, e ele está com deficiência de um elétron com relação ao que ele teria na distribuição eletrônica dele, ele tem, portanto, carga formal positiva mais 1, que é a carga que está aparecendo aqui. Beleza? Só para a gente reforçar isso. Vamos lá. Agora, olha o que vai acontecer. Eu quero desenhar uma estrutura de ressonância para essa molécula. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, ó, o que pode mover elétrons? Pi ou livres. E percebam que esse elétron pi aqui, ele está nessa posição, então eu posso movê-lo daqui. Só que outra coisa que eu vou colocar aqui, ó, que é um outro arranjo, digamos assim, uma outra informação importante do que não fazer, que aqui é bem importante, você vai pensar, tá, eu vou mover elétrons, mas vou mover para onde? Né? Então perceba aqui uma outra informação, ó, o que não pode? Dar saltos com a ligação. Dar saltos com a ligação. O que eu quero dizer com isso? Ó? Eu quero dizer você, por exemplo, fazer essa movimentação aqui, ó, pegar o elétron daqui e mandar lá para casa do chapéu. Não pode, tá? Então, isso aqui tá errado. Beleza? Por quê? Porque eu dei salto. Eu saltei aqui, ó, eu tirei essa ligação, eu pulei essa aqui e já fui direto para lá. Isso não tem como. Beleza, gente? Então, olha só qual que seria a movimentação de elétrons aceitável. Seria essa aqui, ó. Pegue um elétron π, eu tenho elétron π aqui já que eu tenho dupla, e mova para cá. Agora, olha só como é que vai ficar a nova estrutura de ressonância. Ó. Vai ficar assim, ó. CH3, CH, deixa as cargas formais por último, tá? Eu vou até escrever CH aqui, ó, para facilitar a nossa vida. CH. Agora, ó, se eu for considerar que aqui eu tenho carbono A, carbono B, carbono C e carbono D, percebam que agora, entre os carbonos B e C, eu vou ter uma dupla, né? Porque o par de elétrons da dupla que estava entre os carbonos C e D migrou para entre os carbonos B e C. Então, aqui eu vou ter, portanto, agora sim a presença da dupla ligação. Beleza? Aqui está o carbono C, que ele continua ligado a um hidrogênio. Percebam, não movo átomos, os átomos continuam onde eles estão. E aqui o carbono D. O carbono D, ó, ele tinha uma dupla, existia uma dupla entre os carbonos C e D. Só que agora, essa dupla saiu daqui e veio para cá. Então, eu tenho apenas uma ligação simples aqui. E o carbono continua ligado com 2 hidrogênios. Vou colocar desta forma aqui. Agora, olha só o que aconteceu. Esse carbono B aqui, ele agora está fazendo 4 ligações, tá? Se ele está fazendo 4 ligações, a carga formal dele é 0, beleza? Só para convencer você, ó, rompa as ligações que ele está envolvido, conte o número de elétrons que pertencem a ele apenas, são 4. Ora, quantos elétrons de valência o carbono tem? 4. Quantos elétrons estão ao redor do carbono aqui? 4 também. Portanto, tudo certo, carga formal 0. Esse carbono aqui, mesma coisa, ele continua fazendo 4 ligações, eu não vou perder tempo com ele. Agora, olha só esse carbono da ponta. Esse carbono da ponta, ele está fazendo 3 ligações. Opa, então, sinal que tem uma carga ali. Beleza? Carbono com 3 ligações, desconfie. Neutro ele não é. Então, olha só. Rompe, rompe, rompe. Então, esse rompimento aqui, claro,
é na metade, né? Bem na metadinha para dizer que esse elétron está para o carbono e o outro está para o hidrogênio. Esse carbono está com 3 elétrons ao redor dele. 3 elétrons ao redor dele é um elétron a menos do que o que ele teria na distribuição eletrônica dele, já que o carbono tem 4 elétrons de valência de acordo com sua distribuição eletrônica. Se ele está com 3, é porque ele está com deficiência de um elétron. Está faltando um elétron. E a gente expressa isso através de uma carga positiva. Então, esta é a outra estrutura de ressonância. Claro, aqui eu só coloquei os átomos de outra maneira, mas agora que você já entendeu, eu posso representar de uma maneira um pouco mais categórica que as estruturas de ressonância para essas substâncias são, ó, eu tenho CH3, CH mais CH, CH2. Essa é uma estrutura de ressonância. E a outra estrutura de ressonância é CH3, CH, dupla CH, CH2 mais. Então, aqui estão as estruturas de ressonância para esta molécula. Beleza? Agora, eu vou dar uma colher de chá para você. Eu vou colocar 2 exercícios aqui, que são as nossas saideiras. Um deles eu quero fazer uma discussão breve, mas que eu vou retomar na próxima aula. Mas olha só, aqui é o seguinte, ó. Considere essa molécula aqui, ó. O formaldeído. Formaldeído. Deixa eu só fazer um oxigênio mais bonitinho aqui. Mais próximo. Olha o formaldeído aqui. Eu vou desenhar ele bonitinho para você, ó. Eu vou colocar o par de elétrons aqui e já vou sinalizar a movimentação de elétrons, ó. Perceba que isso aqui que eu fiz é permitido, tá? Eu movi um par de elétron pi, isso pode, e eu não vou extrapolar octetos. Olha, cuidado, eu não vou extrapolar octetos, beleza? Então, isso quer dizer que, assim, se ficar abaixo de 8 pode, não pode passar. Né? A gente pode ver, por exemplo, situações onde um átomo fica com menos de 8 elétrons, no caso desses carbonos aqui, onde eles estão compartilhando, portanto, estão fazendo 3 ligações, então significa que existem 6 elétrons ao redor deles. Né? Considerando aí o compartilhamento total, né? A gente não está fazendo mais aquela cisão entre as ligações, aquela quebra de ligações, para considerar elétrons individuais, a gente só faz para determinar cargas formais, beleza? Então tá, vamos desenhar a estrutura de ressonância com base nisso aqui. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vejo que no meu esqueleto sigma, ou seja, nas simples ligações, nada mudou. Só que a minha ligação π, ela saiu daqui, de entre o carbono e o oxigênio, e foi para cima do oxigênio. Então, o oxigênio, que tinha 2 pares de elétrons, que era só dele, ganhou mais um, que eu vou representar aqui em cor vermelha. Ele ganhou mais um. Então, esse par de elétrons da ligação foi para cima do oxigênio, por isso que saiu a ligação dupla daqui e apareceu um par de elétrons aqui a mais no oxigênio. Bom, determinando as cargas formais, portanto, o que vai acontecer? A carga formal vai variar justamente onde ocorre essa movimentação eletrônica, portanto, entre carbono e oxigênio. Para o carbono, ó, as cargas formais são, vamos lá, deixa eu pegar aqui uma cor mais sutil, rompe aqui e rompe aqui. Então, perceba, o oxigênio está com 1, 2, 3 elétrons, um a menos do que o que ele tem na distribuição eletrônica dele. Ele está com a falta de um elétron, portanto, ele fica com carga formal positiva, mais um. E aqui, eu tenho o oxigênio, que ele está com, vamos contar quantos elétrons tem ao redor dele, ó. Tem 2, 4, 6 e 7, considerando esse rompimento aqui. Beleza? Se ele tem 7 elétrons ao redor dele, mas na distribuição eletrônica dele ele tem 6 elétrons de valência, isso quer dizer que ele está com um elétron a mais do que ele tem na distribuição eletrônica dele. Se ele está com um elétron a mais, ele está com um excesso de um elétron e a carga é negativa. E aqui estão as estruturas de ressonância para o formaldeído. Só que aqui tem uma observação importantíssima,
que é a seguinte observação. Estas estruturas de ressonância não são equivalentes. Isso quer dizer o seguinte, ó, que na prática, a molécula do formaldeído, na realidade, ela vai ter um comprimento de ligação muito próximo da dupla, tá? Então, assim, ó, esse contribuinte aqui, da esquerda, ele contribui muito mais para o híbrido. Então, agora, eu gostaria de escrever isso com você da seguinte maneira, ó. Vamos supor, então, para determinar a estrutura desse átomo, dessa molécula, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Agora, para determinar um possível híbrido, fica até estranho chamar de híbrido, porque um híbrido seria se tivesse ali a parte dos dois, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a estrutura do formaldeído é muito mais próxima disso do que disso. É como se fosse assim, ó, essa estrutura aqui tem mais de 90% do poder de voto para definir, ó, a estrutura da molécula vai ser mais parecida comigo, vai ter uma dupla, vai ter dois pares de elétrons e não vai ter separação de carga. A outra vai até falar, mas eu quero que não tenha dupla, eu quero que tenha a separação de cargas, eu quero que tenha essa cara aqui. Só que essa aqui, menos de 10% ali de poder de voto, vamos assim dizer. Então, o comprimento da ligação carbono-oxigênio é muito próximo de um comprimento de uma ligação dupla carbono-oxigênio. Vai ser um pouquinho menor, porque esse cara aqui ele manda bem pouquinho, mas manda 5%, mas ele tem ali os 5% de direito dele, vamos assim dizer. Então, a gente pode representar a estrutura do formaldeído, a maneira mais correta seria representar assim mesmo, ó, C dupla O. Essa ligação aqui é como se fosse uma quase dupla, mas é tão quase que para a gente ser dupla ou quase dupla não faz diferença, tá? Ah, mas se esse híbrido aqui é tão irrelevante, por que a gente representa ele? Porque em alguns momentos, para explicar algumas bizarrices da química orgânica, a gente precisa justificar recorrendo à estrutura de menor contribuição, certo? Certas situações a gente só explica dizendo, ó, essa estrutura aqui é responsável por tal comportamento. Ali um produto, né, alguma coisa mirabolante que vai acontecer aí ao longo do tempo. Mas é importante saber isso. E, inclusive, é um ótimo exercício para você já ir treinando as movimentações eletrônicas. Beleza? Mas tá, só para finalizar agora de verdade. Eu ia fazer mais um exercício, mas eu vou finalizar. Eu quero ver se eu consigo colocar aqui uma caixa de texto. Eu vou colocar uma caixa de texto aqui, porque daí fica mais fácil da gente se entender, para eu não ter que fazer garrancho. Que é a seguinte coisa, ó. Pensa comigo. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar esta caixinha. Aqui algumas situações de limitações do software. Mas vamos lá. Limitações pessoais, no caso, né? Veja bem. Qual estrutura mais contribui com o híbrido? Então, existem alguns critérios. O primeiro, aquela que tiver mais ligações covalentes. Então perceba o seguinte, ó, essa estrutura aqui da esquerda, ela tem, ó, uma ligação, duas ligações, três ligações e quatro ligações. Enquanto que essa estrutura da esquerda, ela tem uma ligação, duas ligações, três ligações. Ora, essa estrutura aqui ganhou, porque ela tem mais ligações covalentes. Ponto para ela. Segundo tópico, aquela que não apresentar separação de cargas. Ora, o que isso quer dizer? Ó? Veja bem, aqui na estrutura da esquerda, eu não tenho presença de carga positiva e carga negativa. Aqui na estrutura da direita eu tenho. Então, mais uma vez, ponto para a estrutura da esquerda. Essa aqui até agora é a que mais está contribuindo. Agora vamos para o terceiro tópico. Vamos só... Eu não vou conseguir aumentar, deixa eu colocar aqui então... tá meio difícil de eu saber mexer aqui, gente. Espera aí só um segundinho. Tá, consegui. O terceiro fator é a seguinte, ó. Aquela que apresentar todos os octetos completos. E agora, cuidado que eu não estou falando em extrapolamento de octeto, eu estou falando assim, octeto completo.
Então, se eu for voltar para cá, ó, perceba que a estrutura da esquerda, tanto o oxigênio quanto o carbono estão com o octeto completo, porque o carbono está fazendo 4 ligações, logo ele tem 8 elétrons ao redor dele, e o oxigênio ele está fazendo 2 ligações, então ele tem 4 elétrons compartilhados, mas ele tem mais 4 elétrons que são só dele. Então, todos os elementos estão com o octeto completo e, obviamente, os hidrogênios estão com o dupleto completo. Então, por isso, no hidrogênio aqui a gente não considera. Aqui nessa estrutura da direita, a gente tem o seguinte, ó. O oxigênio está com 2, 4, 6, 8 elétrons. Agora conte os dois, a gente não quer calcular a carga formal, quer descobrir se está no octeto ou não, se está respeitando o octeto ou não. Enquanto que o carbono, ele está fazendo 3 ligações, portanto, ele está com 6 elétrons ao redor dele, tá? Então, ele está compartilhando ali 6 elétrons, então ele tem 6 elétrons ali. 6 é menor do que 8, isso quer dizer que a gente não tem octeto completo nesse caso. Então, novamente, ponto para a estrutura da esquerda. Por esse motivo, a estrutura da esquerda contribui com mais de 90% para o híbrido, entre aspas. Um híbrido que não é híbrido, né? Não é 50-50, é 90 para 10. Chutando baixo ainda. Eu acredito que aqui vai uns 95, 98%. Tá? Porque, como você pode ver, ela ganha em todos os critérios. Ó. Beleza? Então, por isso, essa estrutura aqui é majoritária, digamos aqui. A outra, ela vai servir ali para a gente treinar um pouquinho e para explicar algumas bizarrices que podem acontecer mais para frente. Beleza? Então, gente, por hoje é isso, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer mais exercícios. Hoje eu quis focar mais na teoria, sobre o que é ressonância, o que são estruturas equivalentes e não equivalentes. E semana que vem eu garanto que isso vai fazer mais sentido, beleza? Na aula que vem, melhor dizendo, tá? Então é isso, meus queridos. Obrigado aí pela paciência, pela audiência. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima aula. Deixa eu só fechar aqui minha tela para me despedir de vocês. E seja o que Deus quiser.